No último editorial, eu falei com vocês da CPMI e do relatório final da Elisiane Gama. Nós vamos tratar desse assunto, nós vamos tratar já do efeito Israel no governo Lula petista, que está dando o que falar já. Já tem até analista político aí declarando um revisionismo no PT e que não vota nunca mais. Enfim, tem muita coisa importante que a gente vai discutir aqui com vocês ainda nesse editorial. Bora começar? Não esquece de curtir, deixar o like, isso é muito importante pra gente. Vamos falar primeiro da CPMI, né? Um assunto mais quente que está rolando aí. Essa matéria que eu trago para vocês é do valor econômico, tá bom? Que a gente vai discutir. CPMI de 8 de janeiro, como eu já tinha dito e avisado para vocês, Jair Bolsonaro, 8 generais e um almirante. Conheça todos os 61 alvos de pedido de indiciamento por Elisiane Gama. E a minha pergunta é, será que o G. Dias estava lá? Não, não estava. Será que o Flávio Dino estava lá? Não, não estava. 61 nomes. Foi preciso coragem para colocar um almirante e 8 generais lá dentro. Ou seja, o Exército está sentindo agora que não tem mais força nenhuma nesse governo. O Exército viu que naquele eixo de, vamos dizer assim, de revisionismo, ou melhor, de vingança que o governo Lula quer, está na lista Lava Jato, está na lista o Bolsonaro e os bolsonaristas, e está na lista também os militares. Isso é fato. Então, a Elisiane apresentou o relatório, conforme já tinha anunciado, diziam já que o relatório já estava feito, e não sei se estava ou não, foi feito um relatório à parte pelo Oriovisto, parece que esse relatório não foi analisado. O relatório da CPMI de 8 de janeiro, apresentado nessa terça-feira, dia 17, sugeriu o indiciamento de 8 generais e um almirante da Marinha. Também há pedido de indiciamento de outros militares das Forças Armadas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão do Exército. No total, a relatora Elisiane pediu indiciamento de 61 pessoas. E aqui tem toda a lista das pessoas. O ex-presidente Bolsonaro, o Braga Neto, ex-ministro da Defesa, o general Heleno, o Anderson Torres, o general Ramos, também alinhado ao Bolsonaro, o Nogueira, enfim, todos que são alinhados, tá? Todos os militares, inclusive os assessores de Flávio Bolsonaro, assessores diretos de Bolsonaro, pessoas que são caracterizados como supostos financiadores, todos estão aqui nesses 61 nomes elencados pela Elisiane Gama, pela relatora. Então, a gente tem uma visão, e eu já tinha até dito isso para vocês, que isso aqui é uma engrenagem para colocar todos aqueles opositores, inclusive os militares, longe do governo Lula, e dando aqui um campo de atuação para o próprio Supremo Tribunal Federal. Olha só, na minha visão é assim, o governo Lula entrou querendo feder o Moro e outras pessoas. Foi ele mesmo que falou. Todos aqueles que são inimigos do regime, inimigos do sistema. E aí, para que isso acontecesse, eles precisavam criar a narrativa perfeita para que o Bolsonaro não volte mais. Isso aí foi tudo dito e falado em vários vídeos, tem filmagens aí. E aí, a grande questão é, agora, com essa CPMI, que foi até ironizada pelo André Janones, ele tirou um sarro com a cara do Nicolas Ferreira, né, falando, tá vendo, vocês brigaram tanto para começar essa CPMI, para no final, essa oposição fraca de vocês ter ajudado a indiciar o Bolsonaro. E o pior é que de tudo errado o Janones não tá, a oposição tá fraca mesmo. Tá? Começou com aquela esperança de que era o Congresso mais conservador, faria uma grande oposição, mas no final das contas a oposição não está com poder nenhum. A oposição está fraca mesmo, não tem poder para fazer nada. O poder disso aqui, das emendas do governo Lula, que o governo está usando, emendas secretas que ele falava que ia acabar e não acabou, está usando, é recorde de liberação de emendas. Pois é, está tendo um poder. Lula que já tinha aí a sua experiência, né, no uso do mensalão, soube usar muito bem o uso das emendas secretas.
Vamos lá. Outra linha de raciocínio. Agora a grande questão é: Lula tá forte? Tá. Bolsonaro continua sendo o alvo principal do sistema? Sim. Mas será que Lula vai se manter forte? Eu acredito que não. Muitas coisas estão impossíveis de passar pano para o governo Lula. E está caindo a ficha. Vamos lá. Nós temos o Nicolás Maduro, um ditador que trouxe uma turma, chegou a bater em jornalista aqui, mulher, e os jornalistas passaram pano. Tá tudo bem, é o Lulinha Paz e Amor. Queimadas na Amazônia, coisa absurda. Tá tudo bem. Lulinha Paz e Amor, vamos passar pano. O MST não conseguiu nada, já está fazendo manifestação contra o Lula. Pois é, Lula está caindo cada vez mais, o consórcio está começando a bater nele. A Globo não está mais elogiando e passando pano para tudo, está fazendo críticas. E a pá de cal, eu acredito que seja essa defesa ferrenha do governo PT e dos petistas do grupo Hamas e da Palestina. Olha só essa postagem aqui que o Caio Blinder, ou Caio Blinder, não sei como que se pronuncia, fez, tá? Circulando em várias redes aí, vários influenciadores divulgando. Eu votei no Lula contra Bolsonaro em 2022. Em função do que está acontecendo e do posicionamento do PT, eu, na minha condição de judeu, sionista, digo, nunca mais o PT precisa ter um revisionismo estilo Partido Trabalhista Britânico para eu, ao menos, cogitar. Israel Chai. Acho que é isso que fala, assim que fala. Deve ser alguma comunicação, eu não sei o que quer dizer essa última fala dele. Mas a grande questão é a seguinte: muita gente pensa como ele. Eu queria até que você colocasse no comentário, porque é o seguinte: eu conheço muita gente que votou no Lula e que já se arrependeu e me fala, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Tá ruim, tá péssimo. Eu tô vendo artista, eu tô vendo jornalista, eu tô vendo muita gente falar, meu Deus, é muito pior do que o que estava antes. Tô vendo muita gente falar isso. E aí, tem suas críticas, né? Sempre tem suas críticas. O Ale Freitas fez críticas a essa fala do Caio Blinder. Escreveu o seguinte: o sujeito é analista político e se surpreendeu com o posicionamento do atual regime, demonstra ignorância e incompetência no seu trabalho. Não dá para entender um judeu de esquerda. A esquerda sempre defendeu ditaduras, regime autoritário e sempre deixou transparente seu antissemitismo. Olha, tem uma coisa da internet, das redes, que eu não gosto, não me agrada. Apesar de eu estar aqui trabalhando nas redes, porque isso aqui que a gente está fazendo é um trabalho nas redes, uma das coisas que eu não gosto é a necessidade sempre de lacrar e ofender, tá? É o seguinte, o cara, esse Caio Blinder aí, ele fez a defesa do Lula. Tudo bem. Eu entendo que havia todo um sistema anti-Bolsonaro e muitas pessoas cederam a esse sistema. Até questão de sobrevivência. Então, criticar o trabalho, falar que o cara é ignorante ou incompetente no trabalho, isso é um tanto quanto complicado. Eu prefiro entender que nesse momento é falar, Caio Blinder, que bom que você acordou e viu que esse governo realmente tem muito mais preocupação com narrativas que não condizem com a realidade daquilo que eles disseram que era. Não é pela democracia, não é pelo amor, não é pela evolução do Brasil, não é pelo direito dos menos favorecidos, não é nada disso. É só pela perpetuação no poder. Então, por outro lado, eu prefiro dizer, Caio Blinder, parabéns, continue fazendo as suas críticas mais do que merecidas. Vamos para outra pauta agora. Vamos falar do caso Alexandre de Moraes. E as filmagens? O que aconteceu com as filmagens? Pois é, olha isso aqui. Matéria da Gazeta do Povo. A OAB pede a Toffoli que derrube o sigilo de imagens da confusão no aeroporto de Roma.
Em atendimento a um pedido da defesa do trio acusado de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, através da Comissão de Direitos e Prerrogativas, pediu ao ministro Dias Toffoli para rever a decisão que manteve as imagens da confusão em sigilo. Vamos lá, gente. Eu preciso falar sobre isso aqui para vocês. Vamos relembrar o caso. O Alexandre de Moraes voltou e disse que eu fui agredido em Roma, eu e minha família. E aí fez um alarde gigantesco. São os bolsonaristas, vamos colocar 40 anos de prisão para quem falar mal dos ministros do STF, do presidente ou do presidente da Câmara e do Senado. Você lembra disso? Pois é, só que no final das contas descobriu que não tinha nada a ver com bolsonarismo. O cara era até apoiador do Lula. Não tinha nada a ver com bolsonarismo. E o pior de tudo é que parecia mais uma briguinha de aeroporto e a boa e velha carteirada. Esconderam as imagens. Colocou sigilo. Demorou dias. Uma coisa que, daqui 4 horas está aqui. De repente, a hora que analisaram as imagens, levou dias. Chegou as imagens. A Polícia Federal fez um relatório mal feito com que, supostamente, aparentemente, dá a entender que talvez o filho do Alexandre de Moraes apanhou. E juntou frame, ou seja, fotinha da filmagem. Mas entregar a filmagem não entregou. A defesa do Mantovani, que é o cara que é acusado pelo Alexandre de Moraes, que teve a vida feita uma verdadeira devassa. Prendeu celulares, apreendeu o computador, tentou ligar ele aos atos de 8 de janeiro, sendo que nem bolsonarista ele era. Apoiou o Lula numa outra campanha. Pediu as imagens por 4 vezes. Foi negado. Agora, a OAB, depois de tanto tempo, depois de meses, enfim, resolve pedir ao Dias Toffoli. No pedido obtido com exclusividade pela Gazeta do Povo, a OAB cita o Estatuto da Advocacia em defesa da prerrogativa dos advogados. Pois é, não está tendo prerrogativa. Os advogados, principalmente no caso de 8 de janeiro, foram execrados. Não tem mais o contraditório, a ampla defesa, não é mais um Estado democrático que garante o contraditório e a ampla defesa quando o assunto envolvido é ministros do Supremo Tribunal Federal. Não dá mais. Então, tem algo muito errado nessa história e nós, como brasileiros, precisamos acordar. Vamos lá. Vamos lembrar agora, e falando até para aquela turma que queria o PT de volta, o PT voltou mesmo. Voltou com tudo. Com tudo mesmo. Com o pai, presidente de novo, o Lulinha prepara o retorno aos negócios. Essa matéria do Metrópolis foi chocante. Após o arquivamento dos inquéritos na Operação Lava Jato e a poucos meses do fim do primeiro ano de mandato de seu pai, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha começou a preparar o terreno para a volta ao mundo dos negócios. Para tanto, tirou da gaveta uma das empresas que usou para prestar serviço à Oi e para receber pagamentos do Instituto Lula. O novo endereço de sua sede fica em uma sala que está há anos bloqueada na justiça por ter pertencido a um chefão do tráfico internacional de drogas. A empresa em questão é a G4 Entretenimento Digital, em sociedade com Fernando Bittar, filho do ex-prefeito de Atibaia, Jacob Bittar. Lembra do bom e velho sítio de Atibaia? É para lá que o Lula ia e daqui que surge os conflitos. Segundo fontes próximas, o modelo do negócio ainda não está fechado e Lulinha ainda não firmou parceria com outros empresários. A interlocutores, o filho de Lula tem dito que mantém um interesse na área de games e que era parte da programação da Play TV. Tá? O que acontece em relação ao Lulinha, que ficou famoso, que o pessoal falava, mas cuidava de elefante, de repente se tornou um prodígio dos negócios e depois sumiu, desapareceu dos negócios. Agora, Lula está de volta e ele quer voltar a dar consultoria. Eu lembro de uma acusação da Veja em que ele recebeu milhões de reais de um parecer, tá, de uma análise, e foi denunciado que essa análise foi copiada da internet de um trabalho acadêmico. Isso foi a Veja que denunciou. Pois é,
é o Brasil que muita gente queria ver de volta, tá? E é o Brasil que está de volta. E aí, o Mário Sabino teceu aqui suas críticas aqui. Lulinha Ronaldinho precisa mostrar o jogo. E aqui ele fala da matéria. O repórter Luiz Vassalo, da sucursal paulista do Metrópolis, revelou que Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, prepara-se para voltar aos negócios. Ele estava prestes a alugar uma sala em São Paulo para ser o endereço da sua empresa, quando a reportagem do Luiz Vassalo foi publicada e estragou os planos do Lulinha. Pois é, deve estar com a raiva dessa publicação, né, dessa matéria, mas é isso que está de volta. É isso que está retornando. E era isso que muita gente tentava alertar. Pois é, mas infelizmente já voltou. Matéria da Folha de São Paulo que foi comentada pelo senador Marcos Rogério. Meta de zerar déficit, ou seja, meta que o governo Lula tem para acabar, né, com o gasto exorbitante, pode bloquear 53 bi só no primeiro mês de 2024. Economia em declínio, é o que diz aqui o Marcos Rogério. Promessas vazias, gastos desnecessários e medidas ineficientes. Acredito que com 3 frases o Marcos Rogério definiu o atual governo. Promessas vazias, gastos desnecessários e medidas ineficientes. Está cada vez mais longe a promessa do atual governo em zerar o déficit das contas públicas em 2024. O orçamento precisará ser revisto em cerca de 60 bilhões de reais para o próximo ano. Sem dúvidas, iniciaremos o ano com travas e sem avanço. O desgoverno gera cada vez mais incertezas para a economia e quem paga a conta é a população. Infelizmente é isso que está acontecendo. Infelizmente tem denúncias aí acontecendo o tempo todo, tá? E no final das contas, sabe, é hora de todo mundo agora se unir, abrir os olhos e começar, em vez de ficar criticando aquele que apoiou o Lula, em vez de ficar criticando aquele que, você fez o L, agora é hora de falar, gente, vamos acordar, já passou um ano, a coisa tá decadente, tá difícil, o Brasil tá indo para um lado onde a liberdade de expressão já tá assustadoramente fraca, então tá na hora de todo mundo acordar e ver que no meio dessa guerra de narrativas tem um lado certo e um lado errado. Vamos trazer o maior número de pessoas para o lado certo, porque o lado errado não tem como ir bem nessa história. Então tá na hora da gente começar a repensar. Aquele que dá sinais de arrependimento, fala para ele, você não tá sozinho. É melhor do que você tentar tirar onda, descredibilizar o trabalho dele ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Precisa de uma frente ampla para fazer o Brasil voltar para a verdadeira democracia. A democracia onde todo mundo tem liberdade de expressão, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.